Saúde da Igreja do Senhor com a paz de Cristo. Mais uma vez, o Senhor nos concedeu mais um dia para estarmos aqui para adorá-lo, para declarar que somos seus filhos, dependentes dele, para declarar que estamos aqui para o louvor da sua glória. E eu convido os irmãos a se tornarem de pé, para que a gente possa orar ao Senhor, para que ele venha falar conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, graça e misericórdia, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença, Pai, e agradecemos ao Senhor pela dádiva da vida, pela família, pela graça, a misericórdia, pela revelação da Tua palavra através do Teu Espírito Santo, que tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo, nos dado entendimento, nos dando discernimento daquilo que Te agrada, Senhor Deus, o qual nos leva à vida eterna, somente através de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que podemos ser resgatados das garras deste mundo tenebroso. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite, Senhor Deus, orienta-nos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, colocar em nosso coração o temor do Teu nome e a sabedoria de obedecer a Tua palavra, Senhor Deus. Assim eu oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar, o grupo do louvor está com a oportunidade, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no teu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Irmãos, essa noite nós vamos falar acerca da edificação da casa para que o Senhor habite nela. O tema dessa noite é um tema maravilhoso.
Hoje é um dia de ceia, conforme o costume da igreja, segundo domingo do mês. É um dia muito especial em que nós seguimos essa ordenança do Senhor para a glória dEle, em memória dEle, como Ele tem nos orientado, anunciando a sua morte, até que Ele venha buscar os seus. E a edificação para a habitação do Espírito Santo na vida de um cristão, me faz lembrar da edificação de uma casa. Por mais que a gente entre em uma casa, a gente adquira uma casa, a gente não sabe quem edificou aquela casa. Nós que compramos uma casa pronta, não sabemos como é que foi feita aquela estrutura, aquela base, aquela edificação. Então nós não sabemos se podemos ou não confiar naquela casa ao ponto de colocar peso além do que já tinha. Interessante esse tema que quando o Senhor Jesus traz que é necessário que nós nasçamos de novo, Ele fala justamente sobre isso, sobre a casa edificada na rocha. Então, para que nós possamos experimentar uma nova vida, é necessário nascermos de novo. Para que o Espírito Santo venha habitar em nós como casa, como morada de Deus, é necessário nascer de novo. Lá em Atos 7,48 vai dizer que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Nós estamos falando de um Deus eterno, criador de todas as coisas, um Deus invisível, mas que nos ama, tem nos separado, tem nos escolhido e tem nos preparado para morar em nós. Então o Senhor, quando escolhe os seus, antes que o mundo ainda houvesse, Ele prepara, Ele edifica essa casa para que Ele possa suportar o peso da sua santidade. É por isso então que nós, enquanto cristãos, enquanto os filhos de Deus aqui na terra, devemos ser preparados, devemos ser moldados, andar em santificação para a habitação do Espírito. E isso é maravilhoso, porque se nós olharmos para o nosso passado, nós vemos o quão difícil era a gente perceber a ação do Espírito Santo em nós. Não que nós mereçamos hoje, não mudou isso, mas a graça de Deus, ela nos alcançou de tal maneira, de uma maneira tão graciosa, que hoje nós somos gratos por sermos pessoas que não merecíamos, mas somos amados por Ele, e não somos confundidos com o mundo. E essa é a graça do Evangelho. A palavra do Senhor lá vem para mudar, para nos edificar em Cristo, na rocha. E acerca do tema dessa noite, eu trouxe uma pequena reflexão, para que possa dar início à mensagem. E se os irmãos quiserem nos acompanhar, está lá no livro de Atos, no capítulo 11. Atos capítulo 11, nós vamos ler o verso 16 e 17, de primeira mão. Trazendo o contexto para o irmão, para a igreja do Senhor, aqui vai falar acerca daquele centurião, o Cornélios, onde Pedro estava em uma casa de praia do irmão curtidor, onde o Senhor manda sobre ele, ele estava em visão, eu não sei bem, mas um lençol cheio de bichos, em que diz para Pedro: Pedro, toma e come. E Pedro, como um verdadeiro judeu, não comia certos tipos de alimentos, certos tipos de animais, e falou: Senhor, de maneira nenhuma. E por 3 vezes o Senhor insiste nisso. E o Senhor diz para ele: Pedro, não diga que é imundo aquilo que eu santifico. E nesse mesmo momento aparece homens enviados pelo centurião atrás do Simão Pedro, apóstolo, contando acerca do sonho que esse centurião teve, que o Espírito Santo mandou hoje, que o Senhor mandou hoje um anjo dizendo onde estava Pedro e chamá-lo para a casa do centurião.
para que Pedro vá orar com eles. E é interessante que Pedro tem essa resistência, porque ali se tratava de um gentil, e até então para Pedro e os demais apóstolos, ainda não tinha sido a revelação da salvação dos gentios. Então Pedro ainda estava preso aos costumes judaicos. Não tinha lhe aberto ainda 100% dos seus olhos espirituais, embora já tivesse nascido de novo. Mas observe o que diz aqui no verso 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Então, quando o Senhor manda essa visão dos lençóis para Pedro, quando é chamado para ir à casa do centurião, e sendo eles gentios, Pedro entende que a salvação também veio para os gentios. E Pedro não endurece o seu coração. Olha, no verso 15 vai dizer: enquanto eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também nós no começo, lá em Atos 2. E no 14 vai dizer: o qual te dirá palavras pelas quais será salvo tu e tua casa. Então, o que está acontecendo aqui neste cenário? O Senhor chama Pedro para que leve a palavra de Jesus a esses gentios, para que também eles sejam edificados, preparados para a morada do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. Então todo aquele edifício, toda aquela casa, todo aquele cristão que está sendo chamado, vai ser edificado pelo Espírito Santo, é para a glória de Deus. Então Pedro entendeu que de maneira nenhuma, se Deus escolheu, quem era ele para dizer não? E nós, irmãos, quando vemos pessoas que aos nossos olhos não merecem ouvir a palavra de Deus, não merece uma mensagem de Deus, não por nós, porque aos nossos olhos não vale a pena. Aos nossos olhos, o estilo de vida daquela pessoa não condiz com a nossa prática cristã, e a gente fala não. Pedro, em seu coração, falou: quem sou eu? Se Deus diz sim, quem sou eu? Eu sou apenas um mensageiro que leva a palavra, e a palavra acerca daquele que morreu por nós é que vai libertar. E não foi diferente. Quando Pedro abriu a sua boca para falar a respeito do reino, aquela casa, aquela família ficou cheia do Espírito Santo. E entenda, irmãos, que nesse contexto, quando se diz cheia do Espírito Santo, não houve baderna, não houve gritaria, não houve confusão. Houve a unção do Espírito Santo, a presença de Deus, a alegria da presença de Deus. E eles profetizavam em línguas estranhas acerca das coisas do céu. Então, irmãos, o Senhor, Ele separa, Ele chama, Ele edifica a sua casa onde Ele quer. Nós somos apenas mensageiros da sua palavra. Como o pastor Rafael gosta de dizer bem, nós somos apenas o mensageiro que entrega o envelope para o irmão. Então aqui, irmãos, quem separa a casa e quem edifica a casa também é Deus. Nós, como homens, não temos participação nenhuma em despertar o ser humano, em edificar o ser humano, em abrir os olhos do ser humano. Nós somos apenas um instrumento que o Senhor usa para comunicação com o nosso próximo. E não há mérito nenhum em nós. Não há mérito nenhum em nós. E esses dias eu estava pensando acerca da violência que nós estamos vivendo no nosso cotidiano. E vejo pessoas fazendo coisas absurdas. Pessoas que têm uma capacidade intelectual gigantesca, financeira enorme, fazendo coisas terríveis. E eu fiquei pensando, como é que pode a pessoa não enxergar que está fazendo tudo isso errado?
Mas no meu coração veio o seguinte pensamento: eu uso os que não são nada, para que aquele que tenha tudo não possa tentar se justificar naquele grande dia. Porque ele deu capacidade para uns mais do que as outros, mas as pessoas não usaram para a glória de Deus, usaram para si. Então Deus pega um pequenino, um que não tem condição nenhuma, e faz coisas que os grandes deveriam fazer e não fazem. Eu digo em todas as esferas sociais. Eu digo na ajuda com o irmão, nos mantimentos. Eu digo na ajuda emocional, na cultura, na política, na sociedade. Nós, enquanto irmãos, enquanto familiares. Então, muitas vezes, nós temos visto no decorrer dos anos, das décadas, aquelas pessoas que mais ajudam são as que menos têm. Geralmente é assim. Para que possa perceber que não é por nós, é através de nós que Ele age. O Senhor, Ele vai edificar a sua igreja para a glória do seu nome. Não importa se é um povo escolhido, se é judeu, se é crente frequentante da igreja, onde o Senhor estiver um filho que Ele chamou desde a fundação do mundo, ele vai ser edificado pelo Espírito, para a morada do Espírito. Que nós possamos, irmão, olhar para este mundo hoje com o olhar que Cristo olhou. Jesus chorou quando estava diante de Lázaro morto, não pelo fato de Lázaro ter morrido, mas pelo poder que o pecado tem sobre o homem. É difícil. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver eternamente com Ele. E se nós tivermos a nossos olhos voltados para Jesus, nós vamos entender isso, porque Ele falou que veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Só não pode distorcer esse texto, irmão. A vida abundante não é aqui, não é aqui de forma nenhuma. Então, irmãos, essa mensagem onde Pedro entendeu que o povo de Israel não era separado, povo único, exclusivo para a salvação, mas era um povo separado para levar a mensagem a todas as nações que existe um Senhor, um Salvador. E por séculos e milênios de anos, esse povo tem falhado, esse povo tem sido omisso acerca das leis de Deus, e o Senhor levantou os gentios como igreja do Senhor, e nós temos hoje a oportunidade de ter a Bíblia escrita nas nossas mãos, para que a gente possa entender, inspirada pelo Espírito Santo, e não venhamos cometer erros como os nossos irmãos no passado, até porque hoje o Senhor Jesus tem nos trago a revelação aberta dos nossos olhos. Não há homem maior nem menor do que o outro, há vasos de honra e outros de desonras, mas tudo é para a glória de Deus. E não somos nós que determinamos ou separamos quem é o vaso para isso ou para aquilo. Nós temos apenas, irmãos, o meio que o Evangelho é propagado ao mundo, que a gente possa falar de Jesus para as pessoas, mas com amor, com o intuito de despertar, que a gente possa olhar para o nosso irmão que aparentemente está feliz e tentar perceber nele o vazio no coração, ou aquele irmão que se sente excluído, que a gente possa mostrar para ele que apesar de tudo, nós temos um Deus que morreu por nós e virá nos buscar, e isso está muito mais perto do que a gente imagina, porque como eu disse na semana passada, toda palavra já se cumpriu, exceto a volta do Senhor, mas os sinais estão mostrando para a gente. Então uma igreja edificada em Cristo é morada de Deus. Amém, meus irmãos? Que possamos ser igrejas edificadas em Cristo, segundo o Evangelho do Senhor. Eu convido a equipe do louvor a estar com a oportunidade. Irmão Franco, se puder orar pelo preletor da noite, agradeço.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado. O Rei despiu-se da glória do corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo, consomem o mal. Em sua coxa está escrito que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo, faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel. Em seu DNA tem os mistérios de Deus, extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, desejado nas nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo, faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo, faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Graças a Deus, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Amém, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela graça de estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, que neste momento o Senhor venha a abrir o nosso entendimento, ó Deus, para a ministração da Tua Palavra, que nós possamos, ó Deus, aplicar a Tua Palavra, ó Deus,
vivermos pelos teus estatutos, pelos teus preceitos, que nossa vida seja pautada, Deus, pela tua verdade. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento. Abençoa o pastor Marconel, capacita-o cada dia mais, ó Deus. Desperta em nós o desejo de buscar a tua verdade, de estudar a tua palavra, e assim, ó Deus, que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. É uma honra estarmos aqui juntos, mais uma vez, para louvarmos o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade nesse culto de ceia, celebração da ceia do Senhor. Nós daremos continuidade à carta aos Efésios, né? Nós estamos trazendo exposições bíblicas sequenciais, e hoje nós vamos finalizar o capítulo 2. Como o pastor Júnior falou, nós vamos entrar num tema muito importante, o tema sobre a edificação para a habitação do Espírito Santo. Um tema importante para a igreja, porque fala sobre um ser especial para a conversão de todo aquele que crê, do Espírito Santo sendo aquele que habita em nosso corpo, e nosso corpo sendo construído para a habitação desse ser. Então nós, como igreja, né, como congregação e de forma individual, é importante que nós saibamos a respeito disso. E hoje nós vamos ler do verso 19 até o verso 22, finalizando assim o capítulo 2 de Efésios, a carta aos Efésios. Então peço aos irmãos para abrirem comigo e acompanhar. Eu vou ler na versão da King James, mas eu acredito que a versão que os irmãos tiverem aí vai conseguir acompanhar também. E para nós contextualizarmos antes de entrarmos no texto propriamente dito, só para a gente lembrar, o capítulo 2 ele vai dar ênfase na salvação pela graça. Lembra do verso 8 ao 10 que ele vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e que isso não vem de nós, isso é dom de Deus, e que depois disso o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele vai dar continuidade mostrando a unidade, de que não existe mais um povo separado entre judeu e gentil, que o sangue de Jesus morto na cruz, que o plano salvífico de Deus na fundação do mundo, no capítulo 1 ele diz, a nossa eleição, a nossa predestinação, o nosso selamento com o Espírito Santo, tudo isso não leva em consideração o tipo de pessoas em relação se é judeu, se é gentil, se é branco, se é negro, se é homem ou se é mulher. Todos nós estamos unidos em Cristo Jesus como um corpo edificado para a habitação do Espírito Santo. E é isso que ele vai falar, e é isso que ele vai dando sequência aqui a partir do verso 19. Então no verso 18, ele vai finalizar dizendo que porque por ele ambos temos acesso ao mesmo Espírito ao Pai. Por meio de Cristo, todos temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Então a morte de Jesus Cristo nos trouxe a possibilidade, nos deu a possibilidade de termos acesso a Deus, ao Deus Pai, através do Espírito Santo. Então Jesus ele nos compra com a sua morte a Deus, e o Espírito Santo é o Deus, a parte da Trindade que habita em nós, que está conosco, que vive dentro do nosso coração, que está nos moldando. E a partir do verso 19 ele vai dizer, assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. A gente precisa lembrar que essa carta foi escrita a uma igreja, e essa igreja não era predominantemente judia, era uma igreja mista, que a sua maioria de povo gentil, de povo pagão que se converteu ao cristianismo. E o apóstolo Paulo está trazendo o fundamento de que essa igreja está unida em Cristo. Esse povo não é mais um povo separado, não é um povo mais estrangeiro, como os judeus chamavam, um povo gentil, um povo estrangeiro, um povo que não fazia parte da linhagem santa, um povo que não fazia parte da circuncisão,
Nós temos estudado isso em Filipenses com o pastor Rafael. Um povo que não fazia parte da separação de Deus do antigo Israel. Só que o apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, ele veio trazer logo esse argumento de que nós somos unidos em Cristo. E isso não leva em consideração a nossa raça, de onde nós viemos, a nossa etnia, mas sim através da graça, do verso 8. Mas sim através de um sangue derramado na cruz. Mas sim porque Deus nos escolheu antes da fundação do tempo, antes da fundação do mundo. E é esse o argumento do apóstolo. Por isso que ele diz assim: já não sois estrangeiros, vocês agora fazem parte de uma família. Vocês não eram, porém agora vocês são da família de Deus. Vocês não eram judeus, porém agora não existe mais essa distinção. Existe uma raça, um povo santo, um Israel de Deus, um sacerdócio santo, feito por pessoas que creem em Jesus Cristo. É Ele que é a união, é Ele que é a pedra de esquina. O texto vai citar essa metáfora que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele vai levar para a construção para que nós possamos entender. E a pedra de esquina nada mais é que a pedra que faz a junção, que faz vamos dizer assim, a parte mais firme da construção, uma parte que faz a junção de duas partes, dois lados de uma construção. E trazendo essa pedra como símbolo de Cristo, vai mostrar que é Ele que nos une, é Ele que nos faz sermos edificados, é Ele que nos faz sermos, crescer na graça, no conhecimento, para obtermos o Espírito Santo, para termos o Espírito Santo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, da nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. Essa mensagem é para mim e para você que não é judeu. Essa mensagem é para todo aquele que não vem da linhagem de Israel. Porque é para esse tipo de pessoas que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. Vocês não são mais estrangeiros. Eu e você não somos mais forasteiros. Nós não estamos andando no mundo sem um Deus. Nós não estamos andando no mundo sem um Deus como Pai. Através de Jesus, nós fomos comprados e nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos da família de Deus. Nós temos um Deus que podemos chamar de Pai. E esse Pai nos chama de filhos. Percebam, nós não somos mais aquele povo separado, aquele povo pagão, aquele povo politeísta que acreditava em vários deuses, aquele povo que tinha um Deus como o seu tudo, mas não tinha a comunhão como um filho tem com o Pai. E Jesus Cristo, ele veio trazer o verdadeiro Deus para os verdadeiros filhos, fazendo essa mediação perfeita, fazendo essa ligação perfeita entre o ser humano pecador e um Deus santo. Agora nós somos concidadãos, nós somos cidadãos juntos com os santos. É isso que quer dizer. Agora nós somos da família de Deus. Nós pertencemos a Deus e não mais por etnia, não mais por circuncisão, não mais por conversão ao judaísmo, mas simplesmente porque você crê em Jesus Cristo. A gente precisa lembrar sempre da ênfase do capítulo, que é o verso 8. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. Isso é dom de Deus e não vem de obras para que nenhum homem se glorie. E quem traz essa salvação, o ato ativo dessa salvação, é a morte de Jesus na cruz. Jesus morre para fazer com que você e eu, pessoas que não tínhamos acesso a Deus, pessoas que não tínhamos acesso à linhagem de Israel, ao sangue de Israel, ao povo escolhido do Velho Testamento, a sermos filhos. Então, quando ele diz que nós fazemos parte da família de Deus, perceba que ele está escrevendo isso aqui no século I. O contexto da carta é no século I. E a gente sabe como é até hoje o patriarcado judaico. A gente sabe como é que funciona uma família, como funciona uma família judaica, como é a cultura. Eles levam muito a sério a questão da família. O apóstolo Paulo, ele sabe disso. E ele coloca esse termo aqui porque ele sabe que aquele povo entenderia. É muito mais do que nós entendemos hoje, família como marido e marido, ou mulher e mulher. Não. É uma família perfeita, entre o pai, entre o filho, dentro de um contexto perfeito. E eles entendiam essa família. Família de Deus, uma família correta, fazendo parte do povo de Deus. Nós somos assim hoje, irmãos, e graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que bom que você pode falar para o seu filho,
para sua esposa, para as pessoas que você conhece, que você faz parte da família de Deus, da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza muito isso. Ele vai trazer esses termos. E agora o apóstolo Paulo ele entra numa espécie de metáfora. Ele vai trazer algo concreto, visível, de fácil entendimento, para aquele povo entender como funciona. O que é que estava acontecendo espiritualmente naquela igreja. O que aquela igreja, de forma espiritual, precisaria entender. E ele vai usar um termo que é muito utilizado até hoje, que é o termo da edificação, de uma construção de uma casa. Talvez esses termos usados aqui sejam estranhos para nós, porque hoje nós evoluímos, nós não construímos mais a casa com pedras, mas naquela época era fácil de se entender. E se nós voltarmos no contexto e entendermos como funcionava aquela forma, aquela construção daquela época, fica mais fácil de entender como Deus trabalha para edificar a sua igreja. E ele vai continuar aí, no verso 20. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Perceba que ele coloca o verbo aqui no presente. Sois edificados, vocês são edificados. Vocês são edificados sobre a fundação. Quando a gente vai construir uma casa, a primeira coisa que nós fazemos é construir a fundação. Quando nós vamos construir qualquer tipo de prédio, qualquer coisa, a primeira coisa que temos que fazer para termos uma construção sólida, uma construção forte, uma construção confiável, é fazer uma boa fundação. Nós sabemos disso. E ele vai dizer que vocês estão sendo edificados. Vocês são edificados sobre a fundação dos apóstolos. Eles colocam essa fundação dos apóstolos e profetas como algo forte. É a base de onde vocês estão crescendo. A base de tudo aquilo que vocês podem ser edificados. De onde está surgindo o crescimento. A base é os apóstolos e os profetas. Por isso que é importante a gente sempre voltar para os apóstolos, Novo Testamento, e para os profetas, Velho Testamento. Por isso que é importante a gente voltar para a Bíblia. Aqui o termo não é palavra de Deus, o termo não é escritura, como o apóstolo Paulo vem trazendo em várias cartas. Porém, ele coloca profetas e apóstolos para mostrar a autoridade de onde uma igreja precisa ser fundamentada. Se você cresce como igreja, como pessoa, se você confia a sua vida em cima de uma base, em cima de uma fundação, que não seja a palavra de Deus, que não seja a palavra dos profetas, que não seja a palavra de apóstolos, que não seja a palavra de Cristo em sua totalidade, a sua fundação não é uma fundação forte, não é uma fundação sólida, é uma fundação que vai se arruinar, porque não vai ter o fundamento correto. Vocês não estão sendo edificados com a fundação correta. Vocês não vão ter a pedra de esquina, que é Jesus Cristo, de forma correta. Isso é um problema. Porque a verdadeira igreja ela precisa ter a sua fundação correta, precisa ser a sua pedra de esquina correta, precisa ter toda a sua edificação de forma correta, porque é essa edificação que vira a morada do Espírito Santo. Aqui o termo e o contexto, Paulo está escrevendo à igreja. Paulo está mostrando para um grupo de pessoas, para uma congregação, mostrando que aquela congregação está crescendo, sendo edificada de forma unida, e que o Espírito Santo habita ali no meio daquele povo. Mas nós podemos trazer também de forma individual, porque de forma individual nós precisamos construir a nossa fé em cima de uma base sólida, em cima de uma fundamentação correta, para que o verdadeiro Espírito Santo habite dentro do verdadeiro templo que somos nós mesmos. O apóstolo Paulo vai dizer: sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina. E como eu disse, eles entendiam o que é pedra de esquina. Talvez para nós é um pouco estranho, porque a gente não utiliza mais, né? É muito difícil a gente utilizar esse termo na construção. Mas nada mais é do que um alicerce principal que faz a união, uma pedra que faz a junção de dois lados. Sem essa pedra, um edifício não consegue ficar firme, em pé. Essa pedra é Cristo. Essa pedra é o próprio Jesus. Então, se nós não crescermos
dentro do nosso conhecimento espiritual, dentro da graça que Deus nos dá, levando em consideração a fundamentação correta, levando em consideração a fundamentação sólida que a própria palavra de Deus nos traz, trazendo Cristo como a principal pedra de esquina, trazendo Cristo como aquele que veio realmente para nos salvar, que é o autor e consumador da nossa fé, que é aquele que nos molda através do Teu Espírito Santo. Mais cedo ou mais tarde, meu irmão, a nossa casa, seja ela igreja como tudo, seja ela individual ou a nossa fé particular, ela vai ser abalada, porque ela não vai estar em cima da rocha, ela não vai estar fundamentada de forma correta. E é importante que nós saibamos que existe um fundamento. Nós não podemos crescer sobre qualquer tipo de fundamento, nós não podemos crescer sobre qualquer tipo de doutrina, sobre qualquer tipo de ensino, porque doutrina quer dizer ensino de algo que você e eu precisamos entender. Nós não podemos crescer senão em cima daquilo que já está posto, que são os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, tendo Cristo como a principal pedra, sabendo que é Ele que nos salva. O apóstolo Paulo só está deixando claro, aquela igreja sabia. A gente precisa lembrar do contexto do capítulo 1, é uma igreja madura, uma igreja que bem doutrinada, uma igreja que o apóstolo Paulo já tinha explicado doutrinas fundamentais da fé. A gente viu isso no capítulo 1. E quando ele diz aqui sobre a fundamentação, nada mais é do que algo que a gente precisa se apegar como sólido. A nossa fé precisa ter algo sólido. Senão, por qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de adversidade, você não vai saber qual é o fundamento da sua fé. Se o fundamento da sua fé for cura, quando você estiver doente, você não terá esse fundamento para se sustentar. Se o fundamento da sua fé for visão, for algo extraordinário, quando você tiver que ter uma fé racional, a sua fé será abalada. Se o fundamento da sua fé for bens materiais, quando você estiver pobre, a sua fé será abalada. Perceba, a fundamentação tem que ser a palavra com a fundamentação dos apóstolos e dos profetas, para que você saiba na sua completude, tanto do Velho como do Novo Testamento, que você está sendo sustentado pela própria palavra de Deus, tendo Cristo como pedra de esquina, tendo Cristo como a união, como a unificação, como aquele que veio com seu próprio sangue salvar todos aqueles que creem. E ele vai continuar no verso 21, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E aqui ele vai colocar, interessante que o verbo aqui no original é dinâmico, é um presente dinâmico. Ele está falando naquele momento, mas esse cresce é uma crescente dinâmica, porque a igreja de Deus, ela é dinâmica, ela tem a sua progressão, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Então e aqui a gente precisa frisar a palavra todo edifício bem ajustado, ele vai crescer para templo santo no Senhor. E aqui está um dos erros, irmãos, porque eu já vi pessoas usando esse verso para dizer que esse crescimento é um crescimento somente visível, ou um crescimento material, mas o apóstolo Paulo não está dizendo isso. O apóstolo Paulo está trazendo sobre unificação, sobre edificação no Espírito Santo. Perceba que o termo aqui é uma edificação para templo santo no Senhor. Aqui não é crescimento de igrejas, aqui não são filiais, aqui não são um crescimento de membros. Nada tem a ver com crescimento material. O apóstolo Paulo não está dizendo sobre isso. Então a gente precisa entender, quando ele diz que todo edifício, se ele estiver bem ajustado, ele vai crescer para templo santo no Senhor. Ele está dizendo que a igreja que está bem fundamentada, como no verso anterior, uma igreja que tem a sua fundamentação nos apóstolos, que tem Cristo como sua pedra principal, ele vai crescer para ser a habitação do Espírito Santo. Essa igreja, ela é templo santo do Senhor. Ela está sendo, ela está tendo uma progressão, ela vai estar tendo um crescimento, para que cada vez mais o Espírito Santo, cada vez mais Deus esteja presente naquela igreja. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele enfatiza antes a edificação, a fundamentação dos apóstolos, para que
todo esse edifício esteja bem ajustado e, consequentemente, tenha o seu próprio crescimento. E ele vai continuar aí no verso 22, no qual também vós, agora ele vai dizer diretamente aos indivíduos, no qual também vocês, juntamente, são edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Perceba que no verso anterior ele fala num contexto mais amplo de igreja. Toda igreja bem ajustada, aqui fundamentada de forma correta, ela vai crescer para ser um templo santo no Senhor. E aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que a igreja física é a casa de Deus. A gente tem que entender de forma espiritual. O pastor acabou de trazer que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Nós não temos essa capacidade. Ele habita onde tem pessoas que creem nele, no coração dessas pessoas, no meio da congregação, no corpo de forma unida entre os seus membros. E aí no verso 22 ele vai trazer de forma individual, no qual também vocês, juntamente, que fazem parte dessa igreja, vocês são edificados da mesma forma. Assim como a igreja tem que ser edificada como profetas e com apóstolos tendo a sua fundamentação sólida, vocês, de forma individual, são edificados. Porque a igreja nada mais é do que a união de pessoas, é a congregação de gente. A igreja nada mais é do que pessoas com o Espírito Santo habitando de forma junta, para louvar, para aprender, para crescer, para glorificar ao nosso Deus, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Perceba que Deus, ele habita em nosso coração através do Espírito Santo. Mas ele só habita no nosso coração através do Espírito Santo quando nós nos convertemos. E quando nós nos convertemos e nós aprendemos de forma correta, quando nós aprendemos e nos convertemos de forma verdadeira, com verdadeiro arrependimento, quando nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, esse mesmo Deus, ele habita no nosso coração, nos fazendo ser edificados, nos fazendo ter essa base sólida, firme, para que a gente cresça cada vez mais. Por isso que o apóstolo Paulo, no final desse verso, ele vai trazer esse contexto de edificação e de Espírito Santo na igreja, para lembrar que gentios e judeus é um povo só, mas que junto com Cristo Jesus, eles se tornam parte da família de Deus. Junto com Cristo Jesus, através do Espírito Santo, eles se tornam parte, membros da família de Deus. E esse texto, irmãos, como a gente tem visto, ele traz algumas aplicações, para sermos rápido aqui. A aplicação que nós aprendemos no verso 19 é que, a partir das perspectivas que nós já vimos nesse capítulo 2, o verso 19 vai trazer que nós, aqui, hoje, no Brasil, você que não tem sangue judeu, você é da família de Deus. Você que nunca ouviu nada do judaísmo, você que muitas vezes se sentiu separado de Deus, você que muitas vezes já passou pelo seu coração, pela sua mente, que você é afastado de Deus, junto com Cristo você é uma pessoa totalmente edificada e concidadão. Com Cristo você é totalmente uma pessoa próxima de Deus. Você é considerado filho dele. Você foi adotado por ele, como diz no capítulo 1. E isso tem que trazer alegria para nós, porque isso é graça. É sermos adotados sem merecermos. É poder dizer que eu sou filho de Deus e que Deus é meu Pai, sem mesmo fazer parte daquele pacto antigo. Porque agora nós fazemos parte de uma nova aliança. De uma aliança que foi derramada na cruz. De um sangue que foi derramado na cruz. De um novo pacto que nós vamos celebrar daqui a pouco, na ceia do Senhor. Em memória desse sangue, em memória dessa morte, em memória da ressurreição. Então o verso 19 vai nos dizer que não somos mais estrangeiros. Eu e você, irmão, não somos peregrinos, não somos forasteiros, não somos estrangeiros, nós somos filhos aguardando um tempo para voltar para a nossa casa. Como Cristo diz, eu vou e vou preparar a morada.
Eu vou preparar lugar. Preparar um lugar, porque vocês são da família. Porque vocês são co-herdeiros com Cristo. É isso que a Bíblia nos apresenta. Então esse verso tem que nos trazer alegria, porque está nos mostrando que nós somos da família de Deus, que nós somos aceitáveis ao Senhor, que através de Cristo Jesus nós somos concidadãos dos santos, com os santos. Nós estaremos juntamente com todos os profetas, com todas essas pessoas que nós conhecemos através da Bíblia, seja Davi, seja Josué, seja qualquer outra figura, qualquer outro profeta. Essas pessoas estarão conosco, sem que nós merecemos, no reino de Deus, fazendo parte da família de Deus. E no verso 20, vai dizer que nós precisamos ser edificados com uma fundação correta, através dos seus apóstolos e através dos seus profetas. Então nós precisamos entender que não devemos aceitar qualquer tipo de fundamentação ou de fundação. Nós não podemos crescer o nosso edifício em cima de uma fundação falsa. Nós não podemos ajustar o nosso edifício em cima de uma fundação que não seja a própria palavra de Deus. Nós não podemos colocar outra pedra de esquina a não ser Cristo, porque é só Ele que dá o sustento para que esse edifício fique em pé, em cima de uma fundamentação correta, para que só assim o Espírito Santo de Deus possa habitar nesse templo santo. É isso que nós aprendemos. No verso 21 a gente vai ver que todo edifício, ele bem ajustado, ele vai crescer, ou seja, vai dar frutos, seja como igreja, seja como membros. Esse edifício ele vai crescer para ser templo santo, para ser uma habitação verdadeira de Deus, uma habitação correta de Deus. A nossa preocupação tem que ser se nós estamos crescendo e sendo edificados e estamos preparados para sermos templo santo do Senhor todos os dias. Sabemos que o Espírito Santo habita em todo aquele que crê, mas nós precisamos todos os dias nos edificar e nos fundamentar e aprender cada vez mais, para termos certeza para nós, individualmente, e para quem nos enxerga, que nós somos templo santo do Senhor. O nosso testemunho precisa sim ser visível, porque nós somos julgados pelos frutos, e esses frutos precisam representar a habitação do Senhor dentro de nós, a habitação de Deus no nosso coração. Todo edifício, se ele é bem ajustado, ele cresce. Precisamos saber se nós, como edifício de Deus, estamos bem ajustados, se estamos crescendo de forma verdadeira. E o verso 22 vai dizer que nós somos edificados para a habitação de Deus. Essa edificação é feita por Deus, essa construção é feita por Deus. Nós somos edificados para a habitação do Senhor, e glória a Deus por isso. E eu posso tirar 3 verdades desse pequeno verso, desses pequenos textos, 3 verdades essenciais. A primeira é que, como no verso 8 vai dizer que eu sou salvo pela graça, o apóstolo Paulo ele só acaba fundamentando isso, que nós não somos mais forasteiros nem estrangeiros, e que nós estamos salvos em Cristo, porque nós somos concidadãos com os santos e da família de Deus. Essa é a primeira certeza. A segunda certeza é de que eu, tanto como igreja, como de forma individual, eu preciso estar edificado de forma correta, para estar ajustado de forma correta e para estar crescendo de forma correta, porque só dessa forma o Espírito de Deus vai estar habitando no templo santo, seja a igreja, seja no meu próprio corpo, que é o templo do Senhor. A terceira verdade, e não menos importante, é de que nós, individualmente, cada um de nós somos a habitação de Deus. Sendo a habitação de Deus, nós precisamos refletir que tipo de vida nós estamos levando. Sendo a habitação de Deus, nós precisamos refletir que tipo de vida eu estou apresentando ao mundo, que tipo de testemunho eu estou apresentando ao mundo. Porque Deus não habita em templo sujo,
Porque Deus não habita em templo que não está ajustado. Porque Deus não habita em templo que não tem a sua fundamentação nele próprio. Nós precisamos pensar a respeito. Nós precisamos ter a certeza da nossa fundação, do nosso ajustamento, do nosso Cristo que cremos, para sabermos se existe o verdadeiro Espírito de Deus em nosso coração. Nós possamos pensar nisso, possamos refletir sobre isso essa noite. Essa exposição é um pouco pequena, porque são apenas 4 versos para a gente finalizar. A partir do próximo estudo a gente vai entrar um pouquinho mais na carta, chegando ali no meio da carta, mas nós temos muito o que aprender com o apóstolo Paulo. E a gente lembra sempre do contexto dessa carta, no contexto onde ele está escrevendo para uma igreja doutrinada, firme na fé, porém que estava duvidando, que estava tendo medo pela sua prisão. E no capítulo 3 ele vai começar a dizer a respeito da sua prisão, e nós vamos aprender um pouco mais. Mas o que nós possamos aprender até agora, o que nós temos que ter em mente até agora, do capítulo 1 e do capítulo 2. Capítulo 1, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados para sermos filhos em adoção. Que Cristo nos faz aceitáveis a Deus através de sua morte. Que o Espírito Santo entra em você, sela você como penhor, como garantia para o dia da redenção. É isso que traz o capítulo 1. O capítulo 2 vem trazendo que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Que nós éramos pessoas que estávamos indo em direção ou indo contra tudo aquilo que Deus considera santo. Nós estávamos indo em direção e sendo levados pela influência do príncipe da potestade do ar. Isso é o capítulo 2 que nos informa. Que nós éramos pessoas que não queríamos ir a Deus, que estávamos mortos literalmente, que precisou ter uma ressurreição, uma vivificação espiritual, para que assim eu acordasse, através da graça de Deus. E a gente viu que nós somos salvos pela graça. A gente viu que nós não temos mérito nenhum na nossa salvação. E isso só enfatiza o capítulo 1, que nós somos eleitos. E nós vimos que as nossas próprias obras são preparadas de antemão para que nós pudéssemos andar nelas. Nós vimos isso. Nós vimos que precisamos andar de forma coerente com aquilo que nós cremos. Nós vimos que as nossas obras vão mostrar aquilo que nós somos, porque Deus prepara boas obras de acordo com a sua vontade. E todo aquele que é de Deus pratica essas boas obras. Nós vimos isso no capítulo 2. E nós vimos que a igreja de Deus não tem divisão. No finalzinho aqui, não existe divisão. Se você é judeu, se você é gentil, se você é negro, se você é branco, Deus não faz acepção de pessoas dessa forma. Porque para Ele, Cristo uniu. Ele derrubou um muro de inimizade, é o que Paulo traz. Ele fez de ambos um só povo. Ele fez do mundo todo um povo só. Todo aquele que crê nele agora faz parte da família de Deus. E aqui no finalzinho ele vai dizer justamente isso. Que nós somos um edifício juntos, coesos, ajustados para a habitação do Espírito. Isso é o que o apóstolo Paulo traz até o capítulo 2. No capítulo 3 tem mais ensino. No capítulo 4 mais ensino. E nós vamos aprender no decorrer dos cultos. Eu acredito que por hoje esteja bom. Agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor para a gente estar dando sequência aqui na ceia. Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus com um hino. Espírito, enche a minha vida,
pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. A partir desse momento a gente vai dar início à ceia do Senhor. Gostaria que os irmãos ficassem de pé neste momento, que a gente possa refletir sobre esse ato, sobre essa ordenança que o próprio Cristo nos ordenou, que a gente possa a partir desse momento entender que isso não é apenas simbólico, mas que existe um alimento verdadeiro, um alimento espiritual, e que assim como tudo que Cristo nos ordena é para o nosso próprio bem, para a nossa própria edificação, que isso faz parte da nossa fundamentação de fé, que nós possamos receber esse pão, receber esse suco, como o verdadeiro sangue e a verdadeira carne de Cristo. Amém? Gostaria de pedir para o pastor, o irmão Frank, distribuir. A gente vai fazer a nossa oração posterior e ceiar. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus nos dá. Vem faminto tua alma saciar.
pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui como igreja, estamos aqui como irmãos, obedecendo, Senhor, a tua ordenança, ao teu mandamento, sabendo que assim como o Senhor morreu, assim como o Senhor nos comprou com seu precioso sangue, o Senhor ressuscitou e o Senhor voltará para nos salvar, para nos levar para a nossa Canaã celestial. Que esse alimento, meu Pai, não seja somente um alimento físico, mas que esse pão, que esse suco, ele possa nos trazer vigor espiritual, que ele possa nos alimentar de forma espiritual, porque é assim que é a tua palavra, porque tu és o pão vivo que desceu do céu, e através da tua palavra nós somos alimentados todos os dias. Que esse símbolo, meu Pai, que essa sua ordenança possa fazer com que o nosso coração se arrependa de tudo aquilo que nós precisamos arrepender, que o nosso caráter possa mudar de acordo com aquilo que nós precisamos mudar, que o Senhor possa transformar o nosso coração de acordo com a tua vontade, que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, e que na nossa mente e no nosso coração, que a gente possa ter a certeza todos os dias, que assim como o Senhor morreu, assim como o Senhor ressuscitou, o Senhor voltará para nos buscar. É isso que nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode ser, irmãos. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper,
Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e a nossa vida só por ele. A ele a honra, glória e o louvor, que o reino seja em nós e a nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Agradecemos a oportunidade. Amém, igreja, pode sentar. Deus é maravilhoso. E isso é que o Senhor espera de cada um de nós, enquanto membros da igreja do Senhor, que sejamos edificados em Cristo Jesus. A palavra já nos disse, irmãos, que já foi posto a base, a edificação. Nós devemos crescer. Crescer em quê? Aqui em 2 Pedro 3,18 vai dizer: crescei em graça e em conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o crescimento que o Senhor espera da igreja do Senhor. Qualquer outro tipo de conhecimento fora de Jesus está errado. E lá no capítulo 1 vai dizer que o Senhor nos preparou grandíssimas e riquíssimas promessas, que é vivermos eternamente com Ele, adorá-lo aqui e lá para sempre. Esse é o que almejamos. É para isso que estamos aqui. É para isso que o Senhor deixou o Evangelho, para despertar o seu povo, para que conheça a verdade. Por isso nós podemos hoje compreender, porque tantos irmãos hoje se dizem cristãos, vivem dentro de igrejas, mas estão a passos largos deste Evangelho. Porque esse Evangelho genuíno não está sendo pregado como deveria. E esse é o problema da igreja de hoje, assim como foi na época de Paulo, porque a verdade ela não é bem-vinda neste mundo, mas este é o papel daqueles que o Senhor separou para a glória do seu nome, não somente levar, mas viver este Evangelho. Amém, igreja? Que o Senhor possa guardar os irmãos de todo mal, trazendo cada dia mais compreensão acerca da sua palavra, que o Senhor pode despertar dentro do coração de cada irmão o desejo de ler e meditar mais na sua palavra, porque isso aqui é vida hoje aqui na terra, porque o reino de Deus já está entre nós, e para que possamos a cada dia andar mais e mais em santidade, para que possamos refletir a imagem do Cristo Salvador, e para que a nossa vida seja um modelo, assim como Ele é para nós. Eu agradeço a todos os irmãos que estão aqui presencialmente, a irmã que nos visita, que Deus abençoe, aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, vocês sejam sempre bem-vindos. Não fique somente no ouvir a mensagem através das redes sociais, mas busque uma igreja cristocêntrica que pregue a palavra, viva a palavra. Nós estamos vivendo momentos em que a igreja está sendo separada. São os remanescentes. Esse o Senhor virá buscar.
Eu quero lembrar os irmãos que toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos estudo expositivo com o pastor Rafael. O estudo dele é tremendo, nós temos aprendido muito, e o Senhor tem nos despertado a conhecer a sua vontade, a conhecer como o povo de Deus deve andar, deve caminhar, deve se portar, porque é através desse comportamento que a igreja vai ser julgada, que as pessoas serão julgadas através do nosso estilo de vida, e a palavra está aqui para isso, para nos orientar como devemos viver, de modo que agrade a Deus, amém? Então, domingo às 18 horas, novamente culto do Senhor, lembrando aos irmãos que todo domingo um pastor está trazendo um estudo acerca de um livro da Bíblia. Hoje o pastor Marco Nel trouxe, finalizando o capítulo 2 do estudo de Efésios. Domingo que vem o pastor Rafael está trazendo o estudo de Filipenses, e em seguida Romanos, e a gente vai indo até romper a aurora, até que ele venha nos buscar. Amém, irmãos? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, para que a gente possa agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui ouvindo a Tua palavra e aprendendo mais dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui na Tua casa, Senhor Deus, compartilhando e aprendendo, sendo instruído pelo Teu Espírito Santo acerca do reino. Que o Senhor venha, Pai, convencer o nosso eu a cada dia, Pai, de esvaziarmos de nós mesmos, que nós não venhamos, Senhor Deus, ter razão em nada, porque o Senhor é nosso provedor, nosso sustentador. O Senhor, Pai, tem provido todas as coisas em nossas vidas. O Senhor sabe, Pai, desde o nosso deitar ao nosso levantar. Nós te suplicamos, pelo amor e a misericórdia da multidão das Tuas graças, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo esteja sempre em nós, nos balizando, Senhor Deus, de modo que não venhamos entristecê-lo. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Aos irmãos que não puderam estar aqui hoje, o Senhor conhece o coração e a intenção de cada um. Aos irmãos que nos ouvem através das redes sociais, que o Senhor venha, Senhor Deus, tá levando a compreensão e entendimento da sua palavra. Que o Senhor abençoe e guarde e livre de todo mal, em nome de Jesus. Que todos tenham uma semana cheia de paz. Amém. Irmãos, o culto está encerrado e agradeço pela oportunidade.